Pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma revisão dos conteúdos da prova do primeiro bimestre do segundo ano e do segundo EJA. Beleza? Então, primeira coisa, o que vocês têm que saber? Potenciação. Então, principalmente a potenciação envolvendo números negativos. Vou começar com a dos números positivos, depois vou passar para a dos números negativos. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular quanto que é 5 elevado a 3. Quais são os elementos da potenciação? Esse número grande aqui é a base. E o número pequeno é o expoente. Então, é o seguinte, a base é o número que vai ser multiplicado. E o expoente vai indicar quantas vezes a base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, 5 elevado a 3 vai ser 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, e 25 vezes 5 é 125. Beleza? Como é que ficaria, por exemplo, 10 elevado a 6? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes consecutiva, que vai dar 1 seguido de 6 zeros, 1 milhão. Tá, isso é quando a base e o expoente são positivos. Mas e aí? Como é que fica se a base for negativa e se o expoente for negativo, né? Então vamos supor, vamos ver, menos 2 elevado a 2 e menos 2 elevado a 3. Aqui, a base é negativa, certo? Então no primeiro caso vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 2. Aí eu vou ter que fazer o jogo de sinal. Então, menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. O resultado vai ser positivo igual a 4. Agora, aqui, é menos 2 elevado a 3. Então vai ficar como? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então vai ficar menos com menos igual a mais. Só que nos sobrou um fator negativo aqui, que não formou parzinho com outro. Então vai ficar o quê? Mais com menos vai ser igual a menos. Então vai ficar menos 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. O resultado vai ser menos 8, tá? Então, para quem tem dificuldade com o jogo de sinal, vou escrever aqui no cantinho. Jogo de sinal. Positivo com positivo vai ser igual a positivo. Positivo com negativo vai ser igual a negativo. Negativo com positivo vai ser igual a negativo. E negativo com negativo vai ser positivo. Então, quando a gente for lidar com potência com base negativa, é bom a gente saber o jogo de sinal, para a gente acertar direitinho o sinal da resposta, beleza? Então, o que vocês podem reparar aqui? Que quando os sinais forem iguais,
Positivo e positivo, sinal igual. Negativo com negativo são sinais iguais, não são? O resultado deu positivo. Então, sinais iguais dá positivo. E quando os sinais forem diferentes, então, ó, positivo e negativo, sinal diferente. Negativo e positivo, sinal diferente. Quando os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Sinais diferentes, negativo, tá? Tem uma regrinha que eu gosto bastante, que é bem legal, ó. O amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é o quê? É meu inimigo. O inimigo do meu amigo é o quê? É o inimigo. O inimigo do inimigo é o quê? É o meu amigo, tá? Pode usar essa regrinha do amigo e do inimigo também, que ajuda bastante. Então, quem quiser tirar um print da tela, ó, vou esperar um pouquinho e vou continuar agora. Potências com base negativa. Então, olha só, gente, quando que uma potência tem base negativa? Vou colocar alguns casos aqui para vocês. Ó, eu tenho menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao cubo e menos... Qual que é a diferença dessas quatro potências que eu escrevi? Pessoal, para a base ser negativa, é importantíssimo que ela esteja entre parênteses, tá? Se a minha base não tiver entre parênteses, ela não é positiva. Aí eu tenho negativo de uma potência. Então aqui eu tenho base negativa. Que vem entre parênteses. Parênteses aqui, beleza? E aqui, ó, eu tenho o negativo. Então, ó, essas duas aqui é o negativo de uma potência. Tranquilo? Então, quando for negativo de uma potência, o resultado é negativo. Beleza? Aí você só resolve a potência. 2 ao quadrado vai ser o quê? 2 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar menos 4. Aqui vai 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Agora, quando a potência tem base negativa, vai vir em parênteses, significa que é a base vezes ela mesma, entendeu? Menos 2 vezes menos 2. Vai dar igual a quanto? Aí você tem que fazer o jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. 2 vezes 2, 4. O resultado aqui é 4 positivo. Aqui vai ser o quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Negativo com negativo dá positivo. Sobrou um negativo, né? Positivo com negativo dá negativo. Então aqui vai dar menos... Ah, aqui em cima é menos 8, tá? E aqui vai dar menos 8 também. Tranquilo. Qual que é a regrinha para potências com base negativa? É assim, ó. Base negativa e expoente
par, resultado positivo. Vou colocar assim, ó, resultado positivo, beleza? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quanto que é menos 1 elevado a 8? Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 8 vezes consecutivas. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes consecutivas. E a gente vai juntar parezinhos, ó. Cada conjunto de dois números negativos vai dar um número positivo, porque menos com menos é mais, ó. Tá vendo? Então, quando o expoente é par, eu consigo formar parezinhos completos de números negativos. Então, dá tudo positivo. Por isso que o resultado é positivo, entendeu? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 8 vezes consecutiva, mais 1. Agora, base negativa. E expoente ímpar. Resultado é negativo. Por que que o resultado vai ser negativo, gente? Porque vai sobrar um número negativo sem fazer parzinho. Por exemplo, menos 1 elevado a 7. Vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. 7 vezes consecutivas. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui, ó, formou parzinho é positivo. Formou parzinho, positivo. Formou parzinho, positivo. Só que sobrou um número negativo sozinho. Então vai ficar mais com mais com mais, mais. E mais com menos, menos. Então o resultado vai ser o quê? Negativo. Nesse caso aqui vai dar menos 1, tá? Isso vocês precisam saber de potências com base negativa. Quiserem dar um print. Agora eu vou falar sobre potências com expoente negativo. Então, por exemplo, eu vou dar dois exemplos aqui, tá? Vamos supor que eu tenho 2 elevado a menos 3 e eu tenho 1/3. Não, 1/3 não. Tenho 2/3 elevado a menos 2. Pessoal, é o seguinte, quando o meu expoente é negativo, eu tenho que ver se o número está na forma de fração. Então, o meu 2, ele é uma fração? Todo número pode ser escrito como fração, gente. Se ele não aparece na forma de fração, é porque ele tem escondido um denominador igual a 1, beleza? Então, na verdade, o 2, ele é 2 sobre 1. E aí, gente, eu coloco esse denominador no meu número e também coloco um parênteses para mostrar que não é só o 2 que está sendo elevado a menos 3, mas que esse 1 também está sendo elevado a menos 3. E aí, gente, como é que eu vou resolver uma potência com expoente negativo? Eu não quero trabalhar com número negativo, certo? Então, vou ter que inverter a minha base. Esse aqui é o meu preço para eu transformar o meu expoente em positivo. Se ele era 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2. E o meu expoente, que era menos 3, vai ficar 3. Daí, como é que eu resolvo uma potência de fração? É numerador elevado a expoente, então 1 elevado a 3, sobre denominador elevado a expoente.
2 elevado a 3, que vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4, que vezes 2 dá 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. E aqui, ó, aqui eu já tenho uma fração. A minha base já é uma fração. Então, ficou mais fácil ainda, por quê? É só inverter a base e o meu expoente que era negativo vai ficar positivo, ó. Então, não era 2 sobre 3? Vai ficar 3 sobre 2. Elevado a quem? Elevado a 2. Então, potência de fração, numerador elevado ao expoente e denominador elevado a expoente. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 2 terços elevado a menos 2 deu o quê? 9 quartos. Tá? É assim que a gente faz potências com expoente negativo. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês a raiz quadrada. Raiz, não só a raiz quadrada, mas raiz cúbica, raiz quinta, qualquer tipo de raiz. Então, radiciação. Vamos supor que eu queira calcular a raiz de 64, a raiz cúbica de 64 e a raiz sexta de 64. Primeira coisa, quando em uma raiz o índice não aparece, é porque tem um 2 escondido lá, tá bom? A gente não vai ficar colocando esse 2 aqui, a gente coloca só a raiz. A gente subentende que tem 2 quando ele não aparece. Então, para eu calcular qualquer tipo de raiz, primeiro eu tenho que fatorar quem está dentro. Quem está dentro dessa raiz, né? O 64. Então, eu vou fatorar o 64. Vocês precisam usar só o 2, o 3 e o 5. Eu preciso ver se o 64 é divisível por 2. Se ele não for divisível por 2, eu vou ver se ele é divisível por 3. E se ele não for divisível por 3, vou ver se ele é divisível por 5, tá? Por 2, ele tem que ser par, entendeu? Então, 64 é par? É. Ele é divisível por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. Que dividido por 2 dá 8. Que dividido por 2 dá 4. Que dividido por 2 dá 2. E que dividido por 2 dá 1. Aí eu quero raiz quadrada, ó, o índice vale 2. Se o índice vale 2, eu vou fazer grupinhos de 2 em 2. 2 números 2 vale um doisão. 2 números 2 vale um doisão. E 2 números 2 vale um doisão. Qual vai ser o resultado da raiz de 64? 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, raiz quadrada de 64 é 8. Ah, mas vamos supor que a gente queira, não é a raiz quadrada, a gente quer a raiz cúbica. Então, olha só. Eu vou apagar aqui para ficar melhor, gente. Eu sei que deu 6 números 2. Então, eu vou escrever eles aqui. Agora que o meu índice é 3, em vez de eu fazer grupinhos de 2 em 2, eu vou fazer grupinhos de 3 em 3. Então, 3 números 3 vale um doisão. E 3 números... Aliás, desculpa, 3 números 2 vale um doisão. E 3 números 2 vale um doisão. 2 vezes 2, né? É igual a 4. A raiz cúbica de 64 vai ser igual a 4. Como é que vai ficar a raiz sexta? Eu vou fazer grupinhos agora de quanto em quanto, ó. De 6 em 6.
Não foram 6 números 2? Então, 6 números 2 vai ficar valendo um doisão, ó. Então, a raiz sexta de 64 é 2. Beleza? Tá vendo que não é difícil calcular uma raiz? Mas eu vou passar um outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu queira calcular a raiz cúbica de 216. Então, eu vou pegar o 216 e eu vou fatorar, ó. Ele é par? É. Então dá para dividir por 2. 216 dividido por 2 dá 108. 108 é par? Sim. Então dá para eu dividir por 2. 108 dividido por 2, 54. 54 é par? Sim. Dá para eu dividir por 2 e vai dar 27. 27 é par? Não. Então tá vendo, ó? Não vai ser mais por 2. Vamos ver se vai ser por 3. Quando é que eu vou saber se o número vai ser divisível por 3? Eu tenho que somar os algarismos e tem que dar o número da tabuada do 3. Primeiro que 27 já é o número da tabuada do 3. Mas vamos supor que você não sabia. Eu somo 2 mais 7 dá 9. 9 não está na tabuada do 3? Tá, não tá? Então dá para dividir por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Como eu quero a raiz cúbica, eu vou pegar grupinhos de quanto em quanto? 3 em 3. 3 números 2 vai dar um doisão. E 3 números 3 vai dar um trêsão. 2 vezes 3, 6. A raiz cúbica de 216 é 6. Tranquilo. Vamos para o próximo assunto, que é notação. Mas antes da notação científica, eu vou ensinar o arredondamento. Vamos supor que eu tenho 2,75 e eu quero arredondar esse número, beleza? Eu vou colocar 2,75. Não, aqui eu não vou colocar 3,12 não, vou colocar outro número. 8,12. Ó, quero arredondar o 2,75. Eu quero arredondar para um número inteiro, ou seja, para essa posição aqui, beleza? Então, vou ver o algarismo que vem antes. Quem vem antes do 2, né? O 7. Esse 7, aí é assim, ó. Para os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4, a gente arredonda para baixo. Cinco, 6, 7, 8 e 9, a gente arredonda para cima. Então, ó, eu quero arredondar para essa posição, mas eu vou olhar esse 2? Não. Vou olhar o algarismo que vem antes. Quem veio antes? Não, 7. Quando o algarismo que vem antes é 7, eu arredondo para cima. E o que é arredondar para cima? É eu somar uma unidade na posição que eu quero arredondar. Então, eu quero arredondar para essa posição, não é? O algarismo que está aqui não é 2. Vai ficar quanto agora? 3. Então, eu vou arredondar para 3. E o restante vai virar 0, ó. Arredondei o número. Vamos ver outro exemplo, ó. 8,12. Eu quero arredondar para essa posição aqui. Eu vou olhar o algarismo que vem antes. Qual algarismo que veio antes? 1. Então,
O 1 arredonda para baixo. Arredondar para baixo, eu não vou diminuir, gente. Eu vou manter o algarismo que está na posição. Se aqui na posição está 8, eu vou manter o 8. Tem gente achando que eu diminuo uma unidade que fica 7. Aí fica errado. Vai ficar 8, entendeu? 8,00. Vou dar mais um exemplo. 9,63. Quero arredondar para essa posição aqui. Então, vou olhar o algarismo que veio antes. Quem veio antes, né? O 6. 6 eu arredondo para cima. Arredondar para cima é aumentar uma unidade na posição em que eu quero arredondar. Então, nessa posição aqui, ó, do algarismo 9, se eu aumento uma unidade com 9, fica quanto? 10. E os outros algarismos vão ficar tudo zero, ó. Então, aqui, arredondei para cima, vai ficar 10,00. É assim que eu faço arredondamento. Agora vamos para a notação científica. Pessoal, ó, notação científica a gente usa para escrever de uma maneira mais simples números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Então, por exemplo, olha esse número aqui. Esse daqui é um número muito grande, não é? E eu quero escrever ele em notação científica. Como é que eu vou escrever em notação científica? Primeiro, o meu número na notação científica, ele tem que ser... A notação científica tem uma parte que é a mantissa e a potência de base 10, né? A minha mantissa, ela não pode ser menor que 1 e ela não pode ser maior que 10. Então, a minha vírgula, ó, quando o número não possui vírgula, é porque ele está no final do número, ó. Ele está aqui no finalzinho, tá vendo? Escondidinho ali. Porque todo número tem uma vírgula escondida. Quando essa vírgula não aparece é porque está no finalzinho do número. E aí, gente, como a mantissa precisa ser um número maior que 1 e menor que 10, onde que essa vírgula vai ter que ir? Ela vai ter que sair daqui para ir aonde? Ela vai ter que vir aqui, ó. Tá vendo? Então, a minha mantissa vai virar o quê? 8,0 ou 8. Beleza? Posso colocar só o 8. E aí você vai contar quantos zeros tem entre essas duas vírgulas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre as vírgulas há 15 casas decimais, ou 15 algarismos, que nesse caso é tudo zero. Então, esse 8 é a minha mantissa, mas eu também tenho a potência de base 10, que é 10 elevado a algum número. Qual é esse expoente que vem aqui? É a quantidade de casas decimais que está entre as vírgulas, ó. Não foram 15 casas decimais? Então vai ser 8 vezes 10 elevado a 15. Agora, se o meu número fosse... Olha só. Fosse esse número enorme aqui. Primeiro, ele possui alguma vírgula? Não. Quando o número não apresenta vírgula, é porque a vírgula está no final do número. Para onde é que eu vou ter que mover essa vírgula aqui para que eu tenha uma mantissa maior que 1 e menor que 10? Ó, para cá. Então, ó, a minha mantissa vai ser o quê? 3,61. Quando começa o zero, gente, eu não preciso colocar na mantissa, não. Eu coloco só até o último algarismo que não é zero. Então, 3,61 vezes 10, porque toda notação científica tem que ter uma potência de base 10. E qual vai ser o expoente que vai vir aqui? Eu vou contar quantos algarismos tem entre essas vírgulas, ó. 1, 2, 3.
Perceba que eu conto 6 e o 1, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3,61 elevado a 18. Isso é a notação científica para números que são muito grandes. E quando o número é muito pequenininho? Por exemplo, 0,00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  Esse número aqui já apresenta uma vírgula. Ó, onde está a vírgula, tá vendo? Só que se eu deixar a vírgula aqui, a mantissa fica menor que 1. E a mantissa tem que ser maior que 1. Então, para onde é que eu vou levar essa vírgula? Ó, entre o 7 e o 6. Porque aí fica maior que 1 e menor que 10, né? Vou transformar em notação científica. 7,62. Como é notação científica, tem que ter uma potência de base 10. E aí, para eu saber qual é o expoente, primeiro, para números grandes o expoente é positivo. Só que para números muito pequenininhos, ó, o expoente vai ser negativo, tá? E eu vou contar quantas casas decimais tem entre essas vírgulas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vai ser elevado a menos 16, tá? Então, só lembrando para vocês que esse número aqui, ó, esses que eu coloquei de azul, são as mantissas. E como é notação científica, tem que ter potências de base 10. Então, quem quiser tirar um print, eu vou ensinar agora as operações. Vamos começar com a multiplicação, ó. Multiplicação de notação científica. Então, vamos supor que eu tenho duas notações científicas que estão multiplicando. 3 vezes 10 elevado a 5 vezes 6 vezes 10 elevado a 4. Multiplicação de notação científica, eu multiplico mantissa com mantissa, potência de base 10 com potência de base 10. Como é que vai ficar? 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Quanto é 3 vezes 6? Ó, 3 vezes 6 vai dar 18. E aí, como é que eu faço para multiplicar potências de base 10? Primeiro, quando a base é igual, que aqui a base é igual a 10, eu vou copiar a base. Então, eu vou copiar o 10. Eu vou mexer só com os expoentes. Então, eu vou somar os expoentes. Vai ficar 10 elevado a 5 mais 4. Então, vai ficar 18. Opa, 18. Deixa eu consertar aqui, gente. 18 vezes 10 elevado a 5 mais 4, 9. Tranquilo? Vou dar mais um exemplo, ó. Vamos supor que eu tenha 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes menos 4 vezes 10 elevado a 5. Aí vocês vão assustar. Nossa, professor, por que veio parênteses aqui no meio? Só para complicar a minha vida? Não.
É porque, gente, quando a minha notação científica tem mantissa negativa, eu não posso multiplicar um número negativo sem colocar um parênteses, entendeu? Toda vez que eu multiplico um número por um número negativo, esse número negativo tem que vir entre parênteses, tá? Só por causa disso. O que você vai fazer? Jogo de sinal. Positivo com negativo dá negativo. Aí vai fazer mantissa com mantissa e potência de base 10 com potência de base 10. Então, 2 vezes 4 vezes 10 a menos 6 vezes 10 à quinta. Então, o resultado é negativo. 2 vezes 4 é igual a 8 vezes 10 elevado. Então, vai ficar menos 6 mais 5. Então, você pensa numa conta bancária. Você está devendo R$ 6 e entrou R$ 5. Foi o suficiente para você quitar o que você estava devendo? Não, porque você ainda continua devendo R$ 1. Então, vai ficar o quê? Menos 8 vezes 10 elevado a menos 1. Tá vendo? Agora que eu expliquei a multiplicação, eu vou passar para a divisão. Divisão de notação científica. Então, vamos supor que você tem assim, ó, 24 vezes 10 elevado a 24 sobre 8 vezes 10 elevado a 8. Quando a gente for dividir notação científica, a gente divide mantissa com mantissa. Então, pego 24 e divido pelo 8. E divide potência de base 10 com potência de base 10. Ó. 10 elevado a 24 sobre 10 elevado a 8. 24 dividido por 8 vai dar 3. Beleza? Como é que eu divido duas potências de base 10? Ó, eu vou copiar a minha base, então a base 10 sempre vai ter na notação científica, tá? E aí os expoentes eu vou subtrair. Vou pegar o de cima menos o de baixo. Vai ficar 24 menos 8. Vai dar quanto? 3 vezes 10 elevado a 16. Tranquilo? Vou passar um outro exemplo. Se fosse 36 vezes 10 a 30 sobre 4 vezes 10 a menos 4. Mantissa dividido por mantissa, potência de base 10 dividido por potência de base 10. Então, 36 dividido por 4 vezes 10 a 30 dividido por 10 a menos 4. 36 dividido por 4 vai ser 9. 10 a 30 dividido por 10 a menos 4 é 10 elevado a 30 menos. Só que embaixo a gente tem um número negativo, então é menos 4. Eu vou ter que fazer jogo de sinal aqui, tá? Então vai ser 9 vezes 10 elevado a 30. Quanto é que dá menos com menos? Vai dar mais. Então vai virar 30 mais 4, que vai dar 34. Ou seja, 9 vezes 10 elevado a 34, tá? Se quiserem copiar, eu vou passar para a última parte. Pessoal, falta potências e raízes, tá? Eu vou dar uma pausa aqui e aí a gente continua depois para o vídeo não ficar muito longo.